parte 2. No que diz respeito a anedotas seletivas como direitos de voto, na grande maioria dos casos, os homens também não podiam votar. De fato, se alguém compara todos os Estados-nações de todos os séculos, praticamente todos eles estendem exatamente os mesmos direitos de voto ou falta deles, a homens e mulheres. Ainda hoje, dos 200 estados soberanos, há exatamente 0 que possuem uma classe diferente de direitos de voto para homens e mulheres. Qualquer alegação de que as mulheres estavam sendo negadas de direitos dos quais os homens recebiam, em até 1% dos casos históricos, cai por terra. Porque na verdade é que é o seguinte, sempre teve essa coisa de quem podia votar e quem não podia. E muitas vezes a pessoa não fazer parte de uma certa classe social, casta, ou mesmo outros critérios, ela não votava. Isso aconteceu com homens e com mulheres. É claro que também havia sociedades que definiram que mulheres não deveriam votar. Então isso aí ocorreu para os dois lados. Então é mais um vitimismo infundado e exagerado. Isso não é para negar que atrocidades genuínas como a mutilação genital tenham sido cometidas contra as mulheres. Elas têm e ainda são mutiladas. Aqui eu estou falando da mutilação do clitóris, porque muitas mulheres elas sofrem essa mutilação para que elas não sintam prazer, para que elas não cometam adultério. Isso acontece em algumas etnias, alguns grupos ainda têm essa prática. Mas os homens também experimentaram atrocidades de horror comparável ao mesmo tempo, o que simplesmente não é mencionado. De fato, quando um homem é mutilado genitalmente por uma mulher, algumas outras, na verdade, acham isso engraçado e têm orgulho de dizê-lo publicamente. Homens, inclusive, são mutilados e na nossa sociedade doente dos dias de hoje, há várias mulheres que se vangloriam, fazem graça, inclusive tem vídeo no canal, quando homens são mutilados. Elas, inclusive, acham isso uma grande vantagem. Isso é uma prova que a sociedade está doente e as mulheres estão profundamente enganadas. Vamos seguir. Já está errado quando um grupo contemporâneo busca reparação de uma injustiça ocorrida há mais de um século para pessoas que não estão mais vivas. É ainda pior quando essa opressão passa por si só por uma invenção. A narrativa da opressão feminina por homens deve ser rejeitada e refutada como a narrativa altamente seletiva e historicamente falsa que é. Realmente, esse mito é evidência não de opressão histórica, mas da propensão muito diferente de reclamar entre os dois sexos. Bom, aqui nós temos um aspecto, eu sempre tive uma aversão natural a essa questão de reparação histórica. De tal grupo foi oprimido, tal, etc., agora vamos reparar historicamente. Isso é errado. As pessoas não estão vivas. E toda lei, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui, toda lei exclusivista, toda lei que vem com esse papo de reparação, ela causa separação entre as pessoas. E isso é algo terrível, separa brancos de negros, separa as pessoas como um todo, separa homens de mulheres, essa história de que as mulheres são oprimidas e toda essa invencionice, isso tem destruído os relacionamentos em sua base. Hoje, os homens mais inteligentes eles estão evitando o relacionamento, exatamente porque se tornou caro, se tornou complicado, se tornou quase impossível, já que a palavra da mulher constitui prova e o Estado interfere. Fora o comércio, que nós vamos tratar abertamente logo logo. Agora aqui um ponto engraçado, mas da propensão muito diferente de reclamar entre os dois sexos. Todo mundo sabe que é hábito da mulher reclamar. A mulher em si, ela reclama muito mais, ela conversa muito mais, é da natureza dela isso. Então isso aqui é outro fato que não adianta as pessoas chiarem, é verdade sim.
O vácuo de masculinidade no entretenimento, dê uma olhada na colagem de artistas abaixo. Aqui vai ter uma foto de vários artistas, depois como o artigo original estará no site, vocês podem dar uma olhada, mas eu vou explicando aqui. Que será relevante se você tiver mais de 30 anos. Todos eles foram proeminentes da década de 1980, alguns ultrapassando os dois lados daquela década. Todos eles são certamente muito diferentes um do outro. Mas eles têm uma coisa em comum, que há muito menos personagens comparáveis produzidos por Hollywood atualmente. Por mais diversos e imperfeitos que esses personagens fossem, todos eles eram exemplos de masculinidade. Eles representavam diferentes arquétipos, do pai ao líder, ao especialista de mulheres, ao homem do campo e ao protetor. Todos eles eram mais similares do que dissimilares, pois todos eram modelos para os jovens garotos da época. Geralmente os mesmos jovens garotos, celebridades tão díspares como Bill Cosby e Mr. T, tiveram maioria sobreposta nos admiradores deles, assim como personagens tão contrastantes como Jean-Luc Picard, The Macho Man, Randy Savage. Isso aqui, gente, está falando o seguinte. Atualmente, se você prestar atenção nos ícones, nos supostos ídolos que a mídia coloca, a maioria deles são afeminados. A maioria deles são homens que não são homens. Simples assim. Então tenta-se criar um modelo que na verdade é um modelo antinatural. Nesse ponto, você pode estar sentindo um profundo vazio interior lamentando uma época passada, à medida que fica clara a escassez de personagens orgulhosos e inspiradores do entretenimento moderno. Antes da década de 1980, havia diferentes personagens masculinos, mas hoje eles são conspicuamente ausentes. Conspicuamente aqui, pessoal, é no sentido grave, gravemente ausentes. Os homens são mostrados como degenerados, agressivos ou como andrógenos fracos. Claro, houve refilmagens de Jornada nas Estrelas e Esquadrão Classe A, e finais da série de rock Indiana Jones. Mas onde estão os novos personagens? Por que o vácuo está sendo preenchido somente com nostalgia? O único exemplo como Jack Bauer não é o suficiente para contestar a tendência muito mais de purgar a masculinidade. Na verdade, existe uma guerra contra a masculinidade, porque país onde tem o culto à masculinidade é um país que se defende. É um país onde os homens protegem as mulheres. Agora, um país onde a masculinidade é atacada, as mulheres não são defendidas, elas têm que contar somente com o Estado ou as manas, né? As manas. Agora, quem quiser confiar, que confie. Eu já falei aqui e vou me permitir falar novamente. A sociedade, se você não me acompanha aqui, eu volto a lhe afirmar, a sociedade vai colapsar. O Ocidente, como ele está, vai colapsar. Você querendo ou não, você esperneando ou não, já deu todos os sinais, meu amigo. Isso é caminho sem volta. Então, isso aqui que eu estou lendo aqui é para a mulherada e os caras se atentarem que eles estão sendo separados. E isso está sendo feito de forma proposital, exatamente para enfraquecer a sociedade, para deixar você de joelhos, dependente de um Estado mentiroso. Preste atenção, meu povo. Vamos avançar no texto e nós debateremos outras coisas interessantes. O entretenimento moderno normalmente mostra os homens de negócio como vilões e os maridos como idiotas atrapalhados que sempre estão sob o comando da esposa toda poderosa que nunca está errada. Vocês já observaram que nessas comedinhas, novelinhas e coisinhas, enfim, que colocam aí, os homens, além de afeminados, a maioria deles são idiotas. São assim limitados intelectualmente, são limitados às vezes até fisicamente. São, na verdade, homens assim frágeis, enquanto as mulheres são as que têm as grandes sacadas.
Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Nós sabemos que na realidade não é assim. Agora, por que quer criar esse estereótipo, quer criar essa coisa toda? Exatamente para fragilizar você, exatamente para te enfraquecer, exatamente para as crianças já procurarem o modelo do homem bobão para tentar agradar mulheres. E, na verdade, esse tipo de homem, como veremos mais na frente, não agrada as mulheres. Quando a mulher busca proteção, ela vai buscar um bobão ou vai buscar alguém capaz de dar essa proteção? Nós sabemos a resposta, né? Realidade, meu povo, realidade. A plataforma de Oprah Winfrey sempre concede um retrato simpático a uma mulher prejudicada, mas nunca a um homem que sofreram grandes injustiças. Isso aqui também eu gostaria de abrir um parêntese muito importante. As mulheres não possuem nossa força física e etc., mas elas possuem a incrível habilidade de chorar e se fazer de vítima. Quantos casos, gente, eu já me deparei aqui e chega para mim aqui a mulher se vitimizando, a mulher chorando, fazendo escândalo e falando que fulano fez isso, fez aquilo e que o ex-namorado era um monstro e tal, etc. Ou que o tal homem lá da família é um cara problemático, né? E o homem às vezes tem uma aparência um pouco agressiva. Aí muitas vezes essa pecha cola, só que no nosso caso a gente investiga, a gente checa, né? É nosso praxe aqui, de trabalho, a gente faz isso. Aí quando a gente vai olhar, muitas vezes quem se faz de vítima é na verdade a grande vilã da história. Hoje, por causa disso, a mulherada que me perdoe, por causa disso, eu não confio em 50% do que uma mulher fala. Quando a mulher vem falar, chorar, reclamar, eu já coloco ali, ó, já abaixo 50%. Até ela me provar que ela possui autoridade moral, que ela possui força moral para poder falar e expor um fato, e que esse fato seja de fato um fato concreto de confiança, aí é outra conversa. Mas acreditar só pelo fato de ser mulher, não. Comigo, por exemplo, é o contrário. O fato de ser mulher já diminui 50% do que ela diz. Especialmente se vir chorando. Igual mesmo, tem uns casos aí na justiça, vocês podem depois procurar, que a mulher simplesmente chega diante do juiz, da juíza, chora, faz um drama danado e não apresenta uma simples evidência. E quando apresenta, é só trechos de gravação, nunca a gravação inteira. Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade doente. E vocês, mulheres, vocês estão sendo prejudicadas por essas mulheres. Que por causa delas, vocês estão solteiras. Por causa delas, os homens estão se esquivando de adquirir relacionamento. Quem é doido? Quem arrisca? A indústria do divórcio está aí, a indústria da pensão está aí, gente. Fora a questão do incriminar, da questão de fazer denúncias caluniosas que acusa o cara e daqui o cara provar que ele não é o que foi dito, a reputação do cara já foi pro ralo. Então isso é muito grave. As leis misândricas precisam ser removidas se vocês quiserem casar, se vocês quiserem ter um protetor, se vocês quiserem constituir família, ou então continua confiando no Estado. Mitos feministas absurdamente falsos, como a crença de que as mulheres são mal remuneradas em relação aos homens pela mesma produção de trabalho, ou que o adultério e a violência doméstica são ações cometidas exclusivamente por homens, estão incorporados mesmo no diálogo de comédias e dramas legais.